Então, pessoal, agora eu vou continuar a parte que eu tinha acabado de falar sobre os gráficos, tá bom? E, e eu vou mostrar um panorama bem geral dos gráficos aqui nesse Excel, tá bom? Para vocês terem uma noção, e depois eu quero que vocês façam o exercício que eu vou passar, tá bom? E aí mandem para o Matheus posteriormente. Então vamos lá. Eu estou aqui com essas duas variáveis, né? O peso em quilogramas dos coelhos, dessa população de coelhos, e o peso e o tamanho dessa espécie de coelhos aqui em centímetros, né? Dessa população, dessa espécie de coelhos. O que eu quero fazer aqui nesse caso? Eu quero fazer uma relação entre o tamanho entre o peso dos coelhos e o tamanho dessa espécie X de coelho em centímetros. Então o peso vai ficar no eixo Y e o tamanho vai ficar, o peso vai ficar no eixo X e o tamanho vai ficar no peso Y, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente faz isso? Então primeiro a gente vai vir inserir. Você vai em gráfico, tá? Aí vai aparecer aqui, nenhum dado. Como que eu vou botar dados agora nisso? É muito simples. Mais simples até que no Excel do computador mesmo, né? Como que você vai fazer? Você vai vir aqui, eixo X, coloca adicionar eixo X, aí você clica aqui e ele pede, seleciona o intervalo. Espera aí. Então, só para recomeçando, você clica duas vezes aqui em cima do gráfico que foi gerado, que não tem dados, aí você clica aqui em adicionar eixo X, você clica aqui em cima e a gente quer o peso no eixo X, certo? Então, você copia, seleciona todo o grupo que você quer, dá um OK. Ótimo. Aí aqui a gente quer colocar agora os dados do eixo Y. Para os dados do eixo Y, a gente vai vir aqui em série e adicionar série. Aí você vem aqui e clica aqui em cima, selecione um intervalo de dados. Clica aqui e aí você vem aqui e seleciona só os dados numéricos. E aí a gente vai ter essa relação. Aí tem os diferentes tipos de gráficos aqui que a gente pode obter. Como que a gente sabe? Como que a gente acha esse tipo de gráfico? Você vai vir aqui em configurações, né, na parte editor de gráficos, e vai estar aqui, tipo de gráfico. Primeira opção. Aí você clica aqui e ele vai te dar várias opções. Então a primeira opção é gráfico de linhas, que vai dar essa bagunça, né? Como vocês sabem, o eixo X ele é composto pelo peso, né? E o eixo Y é composto pelo tamanho em centímetros dos coelhos. Como vocês sabem também, o peso ele varia entre 1 e 20. Portanto, o limite aqui do eixo X é de 1 até 20, mais ou menos, né? Aqui não está mostrando, mas enfim. É esse o peso do grupo. E aqui no eixo Y, eu vou ter o tamanho da espécie em centímetros. E esses coelhos eles têm de 10 a 50 centímetros. Ou seja, vocês podem ver que todos os valores aqui variam entre 10 e 50 centímetros. Tá bom? Mas vocês podem observar que esse gráfico aqui está horrível, totalmente bagunçado e não passa informação de forma clara para a gente, tá? Então, como que você vai melhorar isso? Como que dá para expor uma forma mais interativa aqui, mais robusta? Você pode vir aqui e testar esse outro gráfico, que vai também seguir a mesma lógica, de forma parecida, ou você pode vir aqui, fazer um gráfico combinado, né? Que ele vai combinar, na verdade, barras, vai combinar essas barrinhas
com linhas. Então vai ser um gráfico que mescla barras e linhas. Só que nesse caso aqui não é o que a gente procura. Então você pode testar áreas também, ó, ele faz distorções com as áreas aqui. Opa. Você pode testar aqui esse gráfico de área 100% empilhada. Então tu vai vendo, tu vai organizando seus dados conforme o que você achar que deve fazer, né? O que você quer mostrar. Bom, ó, esse gráfico aqui já começa a ficar interessante, ó. Ele já começa a mostrar as áreas aqui dos gráficos, das barras, né? Então você vê aqui, ó, por exemplo, você vê aqui, ó, que esse número 13 aqui, ó, esse indivíduo com peso 13 aqui, ó, ele tem 45% ele tem 45 centímetros de tamanho. Então ele tem um peso de 13 e 45 centímetros de tamanho. E assim vai, o peso desse indivíduo aqui é de 42. Vocês podem ver que já está aqui em 42. Então é uma forma bem interessante de se mostrar o gráfico. Aí é uma coisa que o estilo do gráfico é muito relativo ao que você quer mostrar de informação, tá bom? Aí você tem os gráficos de coluna, que é basicamente aquele gráfico ali que eu mostrei, só que aqui ele não considera a área, né? Ele pega só as barrinhas e mostra aqui os dados de forma separada, né? Então cada valor aqui, cada unidade mostral do eixo X vai ter um valor no eixo Y, né? Então 13,45. Esse indivíduo com peso 13 tem 45 centímetros. Esse com o peso 2 tem 42 centímetros. E assim vai, né? So on. Certo. Se vocês quiserem também testar esses outros gráficos aqui, ó, para esse aqui já é de gráfico de proporção, né? Como eu estou dando um panorama geral, eu quero que vocês também dêem uma olhada na internet uma olhada nesses outros tipos de gráficos aqui, né? Porque isso vai variar, vocês vão aprendendo isso no dia a dia, né? Conforme vocês forem trabalhando com os dados de vocês. E aqui é um gráfico de barras, aqui ele já muda o contexto, ele já diz o seguinte, ó, que quer ver? Ele já diz o seguinte, ó, para esse indivíduo 13 aqui, ó, eu vou ter 45 centímetros, ou seja, ele inverteu o X com o Y. Então aqueles valores que estavam no X passaram a ser Y, e os valores do eixo Y passaram a ser valores do eixo X. Ele transpôs ali, ele inverteu os valores, né? Clico 2 vezes aqui. E aí aqui eu posso escolher também outros tipos de gráficos, como por exemplo o gráfico de pizza, né? Então nesse caso aqui, ó, por exemplo, ó, aqui essa parte aqui em azul, né? Aqui em cima equivale ao valor 13, tá? E o 45% equivale a 10% da área total da pizza, né? Que está aqui no eixo Y, né? Então, conforme o que vocês forem mostrar na informação, aqui dá a mesma coisa, só muda o design, formato de rosca, né? Aqui em 3D, formato de rosca. Então, conforme vocês forem utilizando, vocês vão vendo o que mais interessa para vocês. Aqui é um gráfico de dispersão, né? Nesse gráfico de dispersão aqui a gente pode, deixa eu ver se tem como colocar aqui uma linha de
uma linha de tendência. Série. Linha de tendência, ó. Tem como colocar aqui, ó. E ele vai me dar uma relação. Ele mostra aqui, ó, que à medida em que você aumenta o peso dos indivíduos, né? Porque o eixo X aqui é o peso, né? E o eixo Y é o tamanho. Então, à medida que você aumenta o peso dos indivíduos, você diminui o tamanho. Certo? Que não faz muito sentido, né? Porque, obviamente, quanto maior o tamanho, maior o peso. Mas, enfim. Aí vocês criam... Tem que ir vendo o que vocês querem. Vocês vão responder perguntas, né? Na ciência e também se forem empreender. Ou trabalhar em empresas. E aí... Vamos ver outros tipos de gráfico. Tem esse daqui, ó, que é um gráfico de bolhas. Tem os mapas, que aqui não é o nosso caso. Ele tem muitas opções aqui. Tá, muitas opções, ó. Muitas opções. Interessante. Tem outros. Bom, assim vai. Então, eu vou mudar agora de dados e eu quero mostrar para vocês uma parte de perguntas. Eu quero que vocês entendam que quando a gente vai criar um gráfico, a gente quer responder uma pergunta, a gente quer mostrar algo que a gente perguntou, a gente quer mostrar a resposta daquilo que a gente perguntou de uma forma ilustrativa e pragmática, de tal modo que qualquer pessoa olhe e consiga interpretar e dizer, não, entendi, esse é o resultado que você queria mostrar, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar duas populações de coelhos, vou pegar a população A e a população B, tá bom? E eu quero saber qual dessas duas populações que tem um peso médio maior que a outra, tá? Então, peso, quilograma, população B. População A. Joia. Então, como o peso dos bichos aqui varia de 1 até 20 gramas, eu vou criar aqui a mesma coisa para a população B, né? Certo? Vocês podem ver aqui que a função é a mesma. Então, eu tenho a população A e a população B, da mesma espécie. E aí eu vou ter uma pergunta que eu até escrevi aqui já. Vou colocar essa pergunta aqui, ó. Pergunta. Os coelhos da população 1, na população A, tem em média, porque a gente vê sempre em média, né? A gente faz sempre uma média, porque isso é uma coisa interessante. A gente sempre busca uma média, porque o que a gente tem é uma amostra de populações. Então, a gente não tem o dado populacional inteiro, a gente tem só um pedaço dele, então a gente tem que ver as tendências, a gente busca as tendências, quanto mais próxima essa tendência for da realidade, melhor, e a tendência no caso aqui que a gente mais utiliza são as médias, a tendência de medidas, a média, né, enfim. Aí, em média, os coelhos da população A têm, em média, quantos quilogramas
a mais que os coelhos, que os da população B. Isso é uma pergunta, né? Beleza? A gente vai responder essa pergunta agora e depois eu vou criar um gráfico aqui só para mostrar para vocês como que eu faria esse gráfico. Beleza? Certo. Então, como que eu vou comparar isso agora? Eu vou simplesmente fazer uma média aqui, ó. Para a população A. E também vou fazer uma média para a população B. Tá? Vocês estão vendo que ele fez uma média para a população B e outra para a população A. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer... como eu quero saber quantos quilos em média os coelhos da população A têm a mais que os da população B, eu vou fazer a diferença entre a média da população A e a população B. Né? Então vai ser aqui, ó, esse valor aqui menos esse valor aqui. Beleza? Então aqui, como o aleat aqui, o aleatório, ele muda os dados toda vez, né? Esse 1,2 vai ficar mudando, mas enfim. Nesse caso aqui em específico, então, respondendo essa pergunta, resposta: os coelhos da população A têm, em média, 1,2 quilogramas a mais que os da população B. Ponto. Então a gente respondeu a nossa pergunta. E aí a gente pode mostrar isso. A gente pode mostrar isso de várias formas dentro de um gráfico. Aqui mudou. Ó, aqui tá mudando esse aleat. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui para resolver isso e vou vir em colar especial, colar somente os valores, né? Então, nesse caso aqui, ó, tá falando que a população A tem, em média, 1,4 quilogramas a menos que da população B. Beleza? Respondendo aqui, né? Diferença das médias. Certo. E aí vamos supor que eu queira mostrar isso em gráfico, tá? Como que eu vou fazer agora? Então, só uma ideia. Vou vir aqui em gráfico, certo? Vou vir aqui em eixo, em remover, porque ele ficou salvo com os dados anteriores, né? Aí ficou um dado vago agora. O que eu vou fazer? Eu vou vir em eixo X. Na verdade, aqui o eixo X equivale a cada indivíduo aqui, ó. O P equivale a cada indivíduo aqui dessas populações. Então, eu vou ter que criar uma coluna nova, tá? Vou ter que criar uma coluna nova à esquerda. E vou nomear indivíduo 1, 2, até o indivíduo 15, né?
Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou adicionar ao eixo X esses indivíduos. Dá OK. E no eixo Y, eu vou vir aqui em séries, né? Eu vou ter duas variáveis no eixo Y. Eu vou ter a primeira que vai ser o peso da população A. E eu vou adicionar outra série que vai ser o peso da população B. E aí, o que eu quero ver? Eu quero ver a diferença aqui de cada indivíduo da população A e B. Então, esse indivíduo 1 aqui, ó, que foi coletado para a população A e para a população B, eu quero ver a diferença entre o peso dele na população A e B. Aí eu vou escolher um gráfico. Vamos ver, deixa eu ver um gráfico bom aqui. Esse aqui parece ser maneiro. Vamos ver outro aqui mais. Na verdade, aqui no X ele está considerando. Entendi. Deixa eu colocar. Não, aqui eu vou tirar o do eixo X. É porque ele colocou aqui na série. Aqui. Aqui, tá legal. Tá legal. Ó, o que esse gráfico está mostrando para mim? Antes, eu vou adicionar aqui o título dele, né, no eixo X e Y. Aqui ele já adicionou o título aqui em cima, então, mas eu vou vir aqui em legenda, colocar eixo horizontal, que é o de baixo. Não, cadê? Eixo vertical. Aqui tá ruim para ver. Deixa eu vir aqui. Editar gráfico. Para colocar legenda, eu tinha acabado de colocar. Aqui, ó. Vocês vão vir clicar em cima do gráfico, clicar com o botão direito em cima do gráfico. Aí vocês vão colocar aqui, ó, título do eixo horizontal. Quando vocês colocarem isso, vai aparecer aqui, ó, texto do eixo do título. Aí, o que está no eixo X? Indivíduo. Tá? E aí vocês depois vão clicar aqui de novo. Na vertical vai ser o quê? Vai ser peso em quilogramas. Ah, mas e esses valores aqui, ó? E essas duas opções aqui, como é que eu posso melhorar essa informação? Eu venho aqui, ó, direto no texto, tiro o peso. Tiro o peso. Tá? Vocês podem ver agora que aí eu vou estar com população. Aí o peso aqui vai ficar no eixo Y, em gramas, e aí eu vou ter população A e população B. Aqui, geralmente a gente não usa esses títulos, né? Então, vou tirar esse título, vou deixar o gráfico mais seco, só para demonstrar. Então, o que esse gráfico está expondo para a gente? Ele está mostrando aqui que... Opa! Que ele marcou o inverso aqui.
Deixa eu só adicionar aqui o eixo Y. No X, aliás. Deixa eu ver. Ué, aqui ele tá... Eu acho que é o tipo do gráfico mesmo. O que ele tá fazendo aqui é... Ele tá marcando ao contrário. Ao invés de ele estar colocando um indivíduo de 1 até 15, da esquerda para a direita, ele está fazendo isso da direita para a esquerda. Mas isso daqui, vocês vão olhando aí como é que arruma, tá bom? Porque senão eu vou me prolongar aqui. Isso aqui é nas configurações do próprio programa, né? Porque eu sempre utilizei só o Excel mesmo do computador e ele já arruma tudo automático. Mas aí o que esse gráfico está mostrando pra gente? Se for interpretado de direita para esquerda. Ele está mostrando aqui que no indivíduo... Vamos pegar aqui do indivíduo 2, né? Para exemplificar, ele está mostrando aqui um comparativo do peso desse indivíduo 1, dessa unidade mostral 1 aqui, entre as duas populações, né? O azulzinho o azulzinho equivale a população A e o vermelho a população B, né? E assim vai. Então vocês vão comparando. Então isso foi só um gráfico de exemplo aqui para vocês verem. E agora vocês precisam explorar as coisas. E qual foi a ideia minha e do Matheus aqui para a atividade? Eu pensei no seguinte: vocês vão criar uma pergunta, a pergunta que vocês quiserem, e vão pegar duas variáveis, tá bom? Vocês podem ou aleatorizar aqui, ó, e criar os dados, como eu criei, né, para essas populações, ou vocês vão simplesmente criar funções, tá? E eu indico que vocês criem funções, que isso é melhor do que aleatorizar dados, né? Você crie funções para calcular o peso ou a altura ou o que seja aqui. Crie funções que gerem resultados e que esses resultados sejam números de uma variável, entendeu? Então, sei lá, você quer descobrir o antes e o depois do peso de um animal, aí você utiliza só a diferença, né, que é o resultado dessa função de subtração no caso. E aí depois que vocês criarem essas variáveis, né, com essas funções ou com aleatorizações dos dados, vocês vão comparar
as populações das variáveis entre si e fazer algo parecido com o que eu fiz aqui, ó, comparar as médias ou algo do tipo. Não tem a gente quer que vocês fiquem livres para criar coisas, porque é assim que funciona a ciência e também empreendedorismo, né? E depois que vocês fizerem isso, a gente quer que vocês mostrem de forma gráfica o que vocês fizeram, mais ou menos como eu fiz ali. Aí vocês mandam esse arquivo em Excel para o Matheus, tá? E façam tudo isso de forma organizada aí no Excel. E é isso, essa que vai ser a atividade da semana, tá? Então, só relembrando, vocês vão abrir o Excel aqui, vocês vão pegar e criar algumas variáveis de 2 ou mais, aí vocês vão simular esses dados dessas variáveis, ou vocês vão simular através de aleatorização, como eu fiz, ou vocês vão pegar e criar funções com base nisso, né, para obter resultados e fazer as comparações futuras com as médias ali entre os resultados dessas funções, e depois vocês vão mostrar esses resultados em gráfico. Não se esqueçam de colocar pergunta também, tá? Igual eu fiz aqui. Pergunta e resposta. E aí, basicamente é isso. Essa foi a aula, foi o que eu quis passar para vocês aí. E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, tá? No WhatsApp lá, ou na aula. E eu vou fazer o possível para ajudar vocês aí. Beleza? Então, valeu, galera. E tenham um excelente dia.